Mateus capítulo 7, o versículo 13 e 14 dizem assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E oremos. Amado Pai, nos abençoe agora com Teu Espírito, para que possamos entender, que esse mesmo Espírito venha me dar poder para pregar com clareza esta noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite, e nós continuamos o nosso estudo sobre atalhos do atraso. E hoje nós vamos falar sobre este texto que nos traz justamente isso. Hoje quero falar sobre uma pergunta, e a pergunta é: a porta estreita ou a larga? A porta estreita ou a larga? Aqui nós temos uma referência clara, óbvia, a um atalho de atraso. Nós temos aqui duas portas e nós temos dois caminhos. Elas são largas, espaçosas, ou estreitas e apertadas. Mas nós temos essas duas escolhas. O caminho largo e espaçoso, obviamente ele é mais fácil, ele é mais conveniente, é o atalho perfeito. Todo mundo que adentra em um atalho, seja ele um atalho bom ou um atalho ruim, seja ele um atalho do atraso ou um atalho que realmente vai proporcionar uma vantagem, mas seja qual for o tipo do atalho, todo mundo que olha para um atalho, todo mundo que considera um atalho, o atalho vai sempre apresentar essas duas características: facilidade e conveniência. Um atalho, a característica de um atalho é algo que oferece conveniência e facilidade. Se não oferecer conveniência e facilidade, então eu fico onde eu estou, eu sigo no meu caminho. Então aqui nós temos então uma comparação clara. Já o caminho estreito e o caminho apertado, a porta estreita, a porta apertada, ela é, pela descrição, mais difícil, mais inconveniente e geralmente é evitado. Se a gente puder evitar uma coisa difícil, uma coisa inconveniente, nós obviamente vamos evitar algo assim. E é normal, é natural. Eu falei semana passada, não há virtude nenhuma em fazer alguma coisa mais complicada do que ela precisa ser, tornar uma coisa mais difícil do que é necessário. Não há nada especial ou meritoso de a gente tomar um caminho mais difícil, mais longo, mais complicado, simplesmente porque não. Se existe realmente uma forma mais rápida, conveniente e fácil de fazer a mesma obra, sem impugnar, sem complicar, sem, de alguma forma, contrariar a vontade de Deus, então, tudo bem. O problema é quando nós tomamos atalhos que vão contra a palavra de Deus. Mas aqui nós temos o exemplo de duas portas e caminhos, uma é larga, outra é estreita, uma é espaçosa, outra é apertada, e aqui vem algo que é importante, um fato importante e muito pertinente a essa questão de atalhos do atraso, é que o caminho estreito e a porta apertada, eles são mais complicados, eles são mais difíceis, eles podem ser mais inconvenientes, elas são, podemos dizer, ruins no sentido amplo, são negativas, são ruins. No entanto, isso é só no início. A porta é estreita, o caminho apertado, é ruim, é difícil, mas no final a Bíblia fala que ele se torna mais fácil porque ele leva à vida. Nós lemos isso no versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então o caminho é estreito e apertado, mas ele leva à vida. Então uma coisa, ela é negativa, ela é má, ela é inconveniente, ela é ruim, ela é difícil no começo, mas ela leva à vida. O que é positivo, o que é bom, o que nós queremos. Então quando você vê um atalho que ele é largo e amplo, ele pode ser atrativo e atraente, e de fato ele é,
Mas da mesma forma que o caminho estreito começa difícil, mas leva à vida, já o caminho largo, ele é fácil no começo. Ele é amplo, ele é largo, ele é atraente, ele é conveniente, ele é fácil, ele é bom, ele é atrativo no começo. Mas depois ele leva à perdição. Aqui nós podemos usar tanto vida eterna quanto perdição eterna, mas o princípio vale também para tudo na vida. Existe um atalho, certos atalhos que parecem atrativos, são convenientes, fáceis, e você entra e é tudo bom, só que ao você adentrar e caminhar naquele atalho, você vai se aproximando da perdição, de coisas ruins, de problemas, coisas que você não previa estarem lá. Da mesma forma que o caminho que é estreito, ele começa ruim, é difícil, não é atraente, mas ao passo que você caminha, ele se abre para a vida, em vez de se abrir para a perdição. Então você tem uma escolha, você começa fácil e termina difícil, ou você começa difícil e termina fácil. Essa é a essência do atalho, do atraso, dessa série que estamos fazendo, é justamente isso, algo que é bom e agradável, pode sim levar à perdição. Mas entenda, se existe um atalho que é de fato bom e agradável, que não leva à perdição, e é possível. Tá? Às vezes é dito que nunca é fácil fazer a coisa certa. Ok, mas não quer dizer que não existe uma forma mais fácil de fazer a coisa certa. Uma coisa só porque é mais fácil não quer dizer necessariamente que é errada. Uma coisa mais conveniente não quer dizer necessariamente que não deve ser feita. Então, o mérito da questão é justamente o final. E não apenas aquela aparência, não apenas você olha a porta estreita, larga. A Bíblia fala que muitos são os que entram pela porta larga. Por que muitos que entram pela porta larga? Porque ela é atraente, ela é conveniente, ela é mais fácil no início. Então, claro que vai atrair a maioria das pessoas, inclusive nós. E poucos os que encontram desse lado, por quê? Porque são os poucos que têm um discernimento, são os poucos que têm a inteligência de saber ler a situação e ver, está difícil hoje, hoje não é conveniente, hoje não está sendo fácil, mas isso eu estou tendo a inteligência, eu estou vendo o que vem depois, eu estou lendo entre as linhas, eu estou lendo entre as circunstâncias, eu estou olhando pelas frestas daquilo que está aparecendo, e sim é difícil, sim é inconveniente, sim não vai ser fácil, mas eu estou vendo que depois eu vou encontrar vida. Poucas as pessoas fazem isso, a maioria fácil, conveniente, resultado instantâneo hoje, agora, e se adentram aqui, e a coisa vai funilando em direção à perdição. O grande e simples problema é que a maioria das pessoas olham o imediato, eles analisam a situação hoje, eles querem ver o agora. Então se apresenta fácil e conveniente, hoje eu vou por aqui. Eles não estão vendo depois. Eles querem ver o agora, amanhã, o próximo passo. Então, quem pensa assim, vê a porta estreita, o caminho estreito e fala, estou fora. Eles não estão vendo a longo prazo. Quem vê assim, vê o largo e amplo, não está vendo a longo prazo. Mas os destinos são outros. Então nós temos que olhar além. Ao invés de focar no hoje apenas, temos que focar no amanhã, no depois, nas consequências, no que vem mais adiante. E todo atalho do atraso promete soluções rápidas hoje, amanhã, agora, em breve. Por isso que é tão atraente. Vai abreviar a sua situação. Vai abreviar, só que vai complicar. Então, esse é o perigo dos atalhos do atraso. Com isso em mente, eu gostaria de perguntar para você, eu não quero que você me responda, eu quero que você se responda, porta estreita ou porta larga? E essa resposta, é claro, deve ser baseada no resultado final. Lembrando que um é vida, o outro é perdição. Tá? Então, cada decisão, cada escolha que nós fazemos deve ser baseada
com isso também. Então, eu quero ver alguns fatores relevantes a essa escolha entre a porta estreita ou a porta larga. Olha comigo em Mateus 15. A gente lê Mateus 15, nós lemos Mateus 7, 13 e 14. Vamos ler o 15. Então, entenda que estamos no mesmo contexto, estamos no mesmo texto, aliás. Tá? É sequencial aqui o que Jesus falou. E ele fala assim, ele fala sobre entrar pela porta estreita, caminho largo, aquela coisa toda. Aí ele, logo após, fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, esse versículo aqui, ele é muito rico, muito importante, ele tem muita carne, mas ele se torna ainda mais importante quando a gente vê que ele está atrelado a essa questão de porta larga e porta estreita, caminho largo, caminho estreito. E ele dá um aviso aqui: cuidado. Essa palavra cautelai-vos quer dizer cuidado. Cuidado por quê? Bom, número 1, eles parecem ovelhas, mas são de fato lobos. Então, cuidado dobrado. Que além de o caminho apresentar uma coisa fácil que vai complicar, que já complica, além disso, o que vai levar a gente para o caminho largo e fácil e amplo, segundo o contexto que Jesus fala aqui, são os lobos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Profetas que não são profetas de Deus, mas eles parecem ovelhas. Eles se apresentam como ovelhas, como profetas de Deus, mas na realidade são lobos, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Eles prometem vida, mas acabam entregando perdição. Já pensou, você pega um aplicativo desses de pedido de comida, você pede uma pizza, aí entrega uma tapioca. Nada contra a tapioca, mas você pediu uma pizza. Eu fiz o pedido, eu fui no aplicativo, fechei o pedido, eu fui prometido entregar uma pizza. Entregaram uma tapioca. Isso já é ruim. Agora imagina que se em vez de uma tapioca, te entrega um tijolo. Ou, ao invés de um tijolo, uma bomba. Pois é o que eles fazem aqui. Esses falsos profetas fazem justamente isso. Eles se apresentam como ovelhas, mas são lobos. Eles são falsos. Eles não vêm entregar. E note que eles vêm até vós. Não precisa você necessariamente ir atrás deles, eles vêm até você. Ah, pastor, mas eu não vou para esses lugares, eu tranco minha porta. Não. E hoje em dia, especialmente, ele vem até você através da internet, livros, amigos, conselhos e palpites de amigos, colegas, vizinhos, familiares. É uma outra forma de eles virem até você. Então, eles vêm até nós se apresentando, mas são de fato lobos e não ovelhas. Essa palavra devoradores é a palavra arpax em grego. Essa palavra arpax, ela quer dizer predadores vorazes. Predador no dicionário significa aquilo ou aquele que destrói violentamente. Vorazes quer dizer insaciável. Eles nunca vão estar satisfeitos. Vai sempre ter alguém que está querendo espalhar, difundir. Eles vêm parecendo ovelhas, mas são lobos vorazes, devoradores vorazes, não parecem ser o que são. O atalho do atraso, ele sempre é apontado, sinalizado pelo falso profeta. Essa palavra falso profeta, no grego, é pseudoprofetes. Pseudo, nós sabemos que é falso. Profetes é profeta, não há nenhum mistério nisso. Eles são pseudoprofetas. Profetas falsos. E eles vão sinalizar, eles vão apontar, eles vão dizer, por aqui. Olha esse caminho como é largo, olha como é fácil. Isso aqui é melhor, isso aqui é mais prático, isso aqui é mais conveniente. Eles vêm apontar, eles vêm mostrar, eles vêm atrair, induzir você a tomar o caminho mais fácil. Só que eles não estão dizendo para você que esse caminho mais fácil, mais largo, mais amplo, mais conveniente, vai levar você à perdição. Vão prometer que no final vocês vão ter vida. Vão ter bênção, mas não vai ter vida, não vai ter bênção. Porque largo e amplo é o caminho que leva à perdição. E estreito é a porta e o caminho que leva à vida. Então sempre vai ter alguém apontando. Vai ter um profeta de verdade de um lado apontando por aqui, e vai ter um pseudo-profeta
um devorador voraz apontando para o outro lado. E você precisa então discernir. Como que você vai discernir? Não é no que você prefere. Não é no que você acha. Não é o que você gosta. Não é se realmente é mais fácil, não. Esse não deve ser o critério. Você deve basear, adivinha onde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então, é fácil. Está na palavra de Deus? Tá, ok. Vamos se aprofundar. Não está, esquece. Não tem conversa. O pseudo-profeta, ele vai vir, ele vai usar termos, ele vai usar doutrinas, ele não vai chegar a apresentar uma coisa abertamente, descaradamente errada. Ele não faz isso. Os falsos profetas são agentes do diabo, de Satanás, que é um mestre enganador. E para você enganar, você tem que vir com uma coisa que pelo menos parece ser genuína. Você não vai enganar alguém com uma coisa grosseiramente, obviamente, errada. Então temos que ter muita cautela com esses pseudo-profetas. Atalhos do atraso, tem quem propaga, quem difunde, quem sinaliza. Tem. Ele te fala, vem até vós. Esses atalhos vão se apresentar a você. Como eu disse, de várias formas. Mas temos que ter cuidado para não tomar um atalho do atraso. Um atalho que vai levar à perdição, que vai levar a problemas, que vai levar a complicações de nossas vidas. Olha comigo no versículo seguinte, Mateus 7:16. Cuidado então com quem segue. Primeira coisa a saber na questão de porta estreita, porta larga, é cuidado a quem segues. Cuidado a quem ouves. Cuidado com quem você está seguindo. Por quê? Porque tem muito pseudo-profeta. Tem muito lobo se passando por ovelha. Tá? Que estão apontando para o lugar errado. A segunda coisa é, e isso está ligado com a primeira coisa, tá? Cuidado com quem segue. A segunda coisa, conheça seus profetas. Tanto os profetas, quanto os pseudo-profetas. Conheça seus profetas. Sejam eles falsos, verdadeiros, legítimos, de Deus ou do diabo. Conheça seus profetas. Isso vai ajudar você a ter cuidado. Mas conheça seus profetas. Olha o que fala no versículo 16. Entendendo mais uma vez, isso aqui é um versículo conhecido, mas ele vem atrelado com a questão de porta larga, estreita, caminho amplo ou não, vem atrelado com a questão dos lobos e ovelhas, é tudo junto, é o mesmo contexto. E olha o que Jesus falou, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então você veja que está tudo junto, isso daqui é um versículo que conhecemos, mas o contexto dele é especificamente a ver com conhecendo os profetas que estão apontando, sinalizando o caminho largo ou o caminho estreito, o caminho da perdição ou o caminho da vida. Tá? Então, para que a gente possa ter cuidado e se proteger, nós temos que conhecer os frutos destes profetas, seja ele um lobo ou uma ovelha, seja ele legítimo ou pseudo. E veja aqui como ele está se referindo sobre a identificação dos lobos, dos falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis. Quem é esse os? A quem está se referindo esses os? Os falsos profetas, os lobos. Então, conheça seus profetas, veja o fruto, o que produz a vida deles. O problema com isso, especialmente hoje em dia, é que há uma grande facilidade em você conhecer a verdade ou a versão da verdade que é apresentada. Você conheceu os frutos reais ou conheceu os frutos selecionados? Por isso temos que ter muito cuidado com pessoas na internet, pessoas na televisão, pessoas no rádio, pessoas que nós não temos como conhecer pessoalmente. Vou dar um exemplo. Vocês aqui me conhecem. Eu estou aqui à frente da igreja há mais de 15 anos. Dá para ter uma ideia mais ou menos. Agora, alguém que você vê na internet, na televisão, você só sabe daquela pessoa o que aquela pessoa apresenta para você.
E às vezes nem isso, às vezes você nem sabe direito que aquela pessoa crê sequer. Você sabe do que eu creio. E se você não souber, tem disponível uma declaração de fé, aquilo que a igreja crê, aquilo que eu creio, está tudo lá especificado, referência bíblica detalhada, falando sobre todo tipo de doutrina, está lá. Muitos desses profetas de internet, televisão, eu não quero dizer que todo mundo está na internet, televisão não presta, porque eu também estou, tá? Mas a questão não é essa, a questão é que você não conhece. Então, se você começa a ter uma confiança e começa a tomar decisões, e começa a tomar baseado em pessoas que você realmente não conhece, por isso que você tem que ter muito cuidado. E você precisa ter o discernimento de separar, reter o que é bom e jogar fora o que é ruim. Tem muitos pastores, autores, pregadores, que eu concordo em algumas coisas, em outras não. Mas só porque tem algumas coisas que eles acreditam que eu não acredito, não quer dizer que tudo que eles falam é descartável, é lixo, é errado. Não. É preciso haver discernimento. E não simplesmente falar, você cometeu um erro uma vez. Não, você falou uma besteira uma vez. Não, você, então, tudo que você fala não presta. Não é assim. Temos que conhecer os frutos. Também não descarte alguém, porque essa pessoa cometeu um erro. Sabe por quê? Todo mundo comete erro. Se você for descartar tudo aquilo que eu falo, represento e digo, porque eu cometi um erro ou não, então eu não quero chocar vocês, mas eu já cometi erros. O pastor cometeu erros. 2, inclusive, em toda a minha vida, 2 erros. Então, entenda, gente, sabe, nós temos que conhecer, mas não vai esperar perfeição. Muita gente faz isso, eles buscam perfeição, sabe uma coisa? Não encontram. O que acontece com essas pessoas é que, no final das contas, elas rejeitam todo mundo. Porque ninguém é perfeito. E nós somos diferentes. Existem questões doutrinárias que eu sou mais criterioso. Já outras questões, tanto faz como tanto fez, porque não é pertinente a muita coisa. Então tem coisas que nós podemos concordar, discordar, e tudo bem. Já outras coisas, não. Mas essas pessoas que querem encontrar alguém perfeito, alguém que não vai encontrar ninguém, eles vão acabar sendo elas mesmas, autoridades delas mesmas, porque todo mundo não presta, porque todo mundo errou, porque todo mundo erra, porque todo mundo faz isso, todo mundo fez aquilo, todo mundo quer... Aí o que acontece é que elas se tornam suas próprias autoridades. Só eu. Parece muito bom, muito espiritual, muito nobre. Mas a realidade é orgulho e rebeldia. Porque eles estão basicamente excluindo qualquer tipo. O outro lado do espectro está aquela pessoa que aceita tudo de todo mundo, não interessa. Não interessa o que a pessoa fez, o que não fez, o que ela crê, o que não crê. Se falou, está falado. Aceitam tudo, abrem a boca e... Essas pessoas também se enrolam. Por quê? Porque eles vão entrar nos caminhos errados. Porque estão ouvindo palpites e conselhos que levam ao caminho fácil. Então, não é simplesmente, se é fácil eu não quero. Esse difícil deve ser bom. Por quê? Porque é difícil. Também não é assim. Então nós temos que, número 1, cuidado com quem nós seguimos, nós temos que conhecer os nossos profetas, e todo mundo tem profeta. Profeta, eu digo, alguém que você vai ouvir como trazendo alguma coisa que vai lhe aconselhar, que vai lhe edificar, que vai lhe mostrar. É nesse sentido que todos nós temos e devemos ter. Mas hoje em dia é muito difícil, porque é oferecido com tanta voracidade esses conselhos. E com a internet, então, e mídia em geral, e você não sabe aquela pessoa, você não conhece aquela pessoa, muitas vezes. Então, nós temos que basear-nos aqui, ó, e não porque ele falou bonito, porque não. Bíblia. Por isso que é importante você ler a Bíblia, você entender a Bíblia, você ouvir, você acumulando conhecimento bíblico, você buscar a Deus, orar a Deus, pedir sabedoria. Que é isso que vai fazer a diferença. E não o que você acha, o que você quer, o que é mais fácil, o que é mais difícil, o que é mais bonitinho, o que faz sentido para mim. Nós vimos isso no começo da série. O que faz sentido para mim e para você, não faz sentido para Deus. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, aquilo que faz sentido para você, não quer dizer que faz sentido para Deus. E aí que entramos em atalhos do atraso. Porque nós achamos que
O que nós pensamos, o que nós gostamos é melhor. E nem sempre isso conduz com a realidade. Então, seja realista, seja real, seja prático. Não condene e descarte alguém com tanta facilidade, mas também não vá também acreditar e receber tudo de todos a todo momento. Seja criterioso, seja franco. E no final das dúvidas, entenda o seguinte, que você é quem vai entrar no caminho estreito ou largo. É você que vai chegar à vida ou à perdição. Então seja criterioso, seja cuidadoso. E cuidado, conheça. Última coisa essa noite, confirme seus frutos. Cuidado com quem segue, conheça os profetas, confirme os seus frutos. Ainda na sequência, versículo seguinte, 17, Mateus 7, 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Note que todo esse nosso trecho que estamos lendo aqui, ele começa falando sobre portas e caminhos, não é isso? Aí ele passa a falar sobre ovelhas e lobos. E agora ele está falando sobre árvores e frutos. E ainda seguindo o mesmo contexto, tá? É tudo a mesma, é sobre caminho largo, estreito, certo, errado, vida, perdição. Tá? Mas o que os versículos 17 e 18 que acabamos de ler, o que eles estão de fato dizendo é, o caminho certo produz bons resultados. E o caminho errado produz maus resultados. Então, cheque o seu fruto. O caminho certo, como eu disse agora há pouco, não é necessariamente o mais fácil, o mais conveniente, o mais agradável. Pelo menos no começo. Mas o caminho certo, ele vai ser um caminho que vai dar bons frutos. Ele pode não ser fácil ou agradável, mas ele vai dar bons frutos. É isso que está dizendo. Uma árvore boa não tem como dar mau fruto. Em outras palavras, o caminho certo não tem como dar maus frutos. E ao mesmo tempo, o caminho errado não tem como dar bons frutos. Então, se você quer bons frutos, você tem que ir pelo caminho certo. Porque a árvore boa dá bons frutos, o caminho correto dá bons frutos, dá bons resultados. Então, o caminho certo não é definido pela praticidade, conveniência, facilidade. O caminho certo é definido e provado pelos frutos, pelo resultado. E se eu e você não estamos gostando do fruto que estamos colhendo, é indicativo de quê? De que estamos no caminho errado. Porque se nós tomamos o caminho certo pode ser complicado no começo. Mas ele leva a vida. Se nós estamos no caminho, e em vez de vida, em vez de bom resultado, em vez de fruto bom, em vez de coisa boa, nós só estamos levando lapada, e estamos caindo no mesmo erro, perpetuando a mesma situação, gente, você não tem que ser muito esperto para perceber que alguma coisa tem que mudar. Você está com uma bússola aqui, a bússola está apontando para o norte, e você quer ir para o sul, e você continua indo para o norte, você nunca vai chegar no norte, se você caminhar para o sul. Ou vice-versa, você não vai chegar no sul se caminhar para o norte. Então, se você está tendo os mesmos ruins resultados, você está tendo os mesmos problemas de sempre, examine o seu fruto. Examine o resultado, porque uma boa árvore não tem como dar fruto ruim. Não tem como. Do mesmo jeito que uma árvore ruim não tem como dar fruto bom. Não tem como, não vai. Então, se você entrou pelo caminho fácil no início, o prático, o conveniente, que leva à perdição, você vai, ao caminhar, você vai colher perdição. E se você está colhendo perdição, é indicativo que você foi no caminho errado. E você precisa, então, reconsiderar, recalcular, examinar os seus frutos e corrigir o seu caminho. Não, pastor, eu vou seguir nesse caminho. Siga, vai fazer o quê? É a sua vida, não é a minha. Uma coisa eu sei, o fruto bom está no caminho certo. E o caminho certo nem sempre é prático, fácil ou atraente. Mas ele é bom. E o resultado é bom, porque ele leva a vida. Então verifique os seus frutos. Voltando às árvores, vamos fechar com o versículo 19, que é o último. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso aqui está dizendo, se o seu caminho está errado, desfaça ele.
Lembrando, aqui está falando sobre árvore e fruto, comparando o bom e o mau caminho. Então, se a árvore aqui não está dando bom fruto, ou seja, se o caminho não está dando bom resultado, se o caminho está levando à perdição, se o caminho está complicando, perpetuando uma coisa, jogue no fogo, corte e jogue fora, como se faria com uma árvore. Desista. Desista daquele caminho, desista daquela árvore. É o que está dizendo aqui, dentro do contexto. Se a árvore não está dando certo, corta e joga fora. Se o caminho só está dando problema e perdição, está na hora de você cortar aquela árvore, trocar aquele caminho, que obviamente é o caminho que foi entrado, prometendo facilidade, conveniência e maravilhas, mas não tá, é perdição que eu estou colhendo. O que eu faço? Corta e joga fora. E planta outra aqui. Isso é o que está dizendo esse versículo aqui. Dentro do contexto geral de escolhas, de atalhos que nós estamos vendo. Ficar batendo na mesma tecla e reclamar do som que sai do piano, mas não é essa nota que eu quero. Então aperte outra tecla. Não, eu vou ficar nessa. Isso chama-se loucura. Persistir no mesmo erro, com os mesmos resultados, e se recusar a mudar, é loucura, é tolice. Se a árvore não produz bom fruto, corte. Se o caminho não é o certo, mude o caminho, troque. Com isso em mente, te perguntar aqui, porta estreita ou larga? A escolha vai depender se nós conhecemos quem seguimos, se estamos verificando o nosso rumo, nossos frutos, e mudando, cortando, jogando fora, se for necessário. O caminho largo e espaçoso pode se tornar muito confortável no início. Mas ele coloca você numa trajetória, numa bitola, você fica atolado, bitolado e comprometido, muitas vezes, o que torna difícil pelo comprometimento, pelo atolamento, pela bitola em que você entrou. Em outras palavras, é mais fácil cortar a árvore que não dá fruto quando ela está desse tamanho. Você espera ela virar um tronco giga enorme, você pode até cortar e jogar no fogo, mas vai ser muito mais difícil. Vai demorar muito mais tempo, vai ser muito mais complicado. O que em si já é o quê? Já é o resultado da perdição que aquele caminho promete. Cuidado a quem damos ouvidos, cuidado a quem seguimos, cuidado com quem está nos apontando. Nem todo profeta é um pseudo-profeta. Nós temos que saber discernir, porque é daí que nós vamos entrar ou não em atalhos que são de fato atalhos do atraso.